Efésios 6,10 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Diga amém. Primeira epístola de João, capítulo de número 2. Primeira epístola de João, está já bem pertinho do Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 14. Eu vos escrevi, pais, versículo 12, filhinhos, escrevo-vos, pois, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Amém? Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Muito bem. Quem já se sentiu fraco, esgotado, sem ânimo, agora eu falo espiritualmente, sem vontade de servir a Deus, sem vontade de ir para a igreja, vamos escrachar, com vontade de desviar. Quem já se sentiu assim alguma vez na vida, levanta assim a mão. Isso é bom. Isso é bom, pastor? É, isso é bom. É bom primeiro pela sinceridade de vocês. Que as pessoas muitas vezes tentando mostrar espiritualidade e religiosidade não admitem as suas fraquezas, tá? E é melhor você reconhecer uma forte fraqueza do que pousar com uma fraca força sem ter condição de lidar com seus dilemas. Reconhecer os nossos limites gera dependência. Reconhecer os nossos limites nos estimula a buscar em alguém apoio, suporte para os nossos desafios. Existe uma tendência natural no ambiente da igreja, pela própria cultura da igreja, de nós mostrarmos que estamos num nível espiritual elevado, quando muitas vezes estamos destruídos espiritualmente, acabamos por não pedir ajuda, não pedir socorro, e isto termina gerando ou dando para o nosso adversário a oportunidade de nos atingir em meio à nossa fraqueza. Eu estava chegando alguns anos atrás para um congresso estadual de jovens em algum lugar do Brasil, e eu desembarquei numa capital, indo para outra muito próxima, e o irmão que foi me buscar no aeroporto era um comandante do Corpo de Bombeiros. Enquanto estávamos no percurso do aeroporto até a cidade para onde iríamos, ele recebeu um telefonema e eu percebi na reação dele ao telefonema um abatimento. Ele recebeu alguma notícia ruim. Quando ele desligou o telefone, ele fez assim: pastor, eu acho que nós não teremos o congresso. E eu perguntei para ele o que aconteceu. E aí ele me pontuou que o coordenador do congresso, um jovem advogado de 22 anos, noivo com casamento marcado, filho de pastores, acabara de cometer suicídio. Ele era o coordenador do congresso estadual. Ele era filho de uma família financeiramente muito bem estabilizada, historicamente muito bem conceituada. Ele estava com seu escritório montado e casamento marcado. A primeira pergunta que eu faço é: o que levou esse moço a esse nível de desespero e aflição de alma a ponto de desistir da sua própria vida? Essa é a primeira pergunta que eu faço. A primeira pergunta que os religiosos fazem é: então não foi salvo?
Mas eu entendo que há perguntas mais necessárias a serem feitas, porque a partir de então, a salvação deixa de ser um assunto meu e teu e passa a ser um assunto exclusivamente de Deus. Não é isso que eu vim discutir, que eu vou discutir. A segunda pergunta que eu fiz foi: por que ninguém percebeu que esse rapaz não estava bem? Como é que ninguém percebeu o olhar? Como ninguém percebeu a angústia? Como ninguém percebeu o conflito? São perguntas que eu fico fazendo e chego à conclusão que nós, como igreja, funcionamos de maneira tão automática que a gente chega no culto e muitas vezes não percebemos quem assentou do nosso lado, atrás de nós ou na nossa frente. A paz do Senhor, irmão. Deus abençoe, tudo bem? Bom te ver, viu? Pronto. Continua o culto, mas a gente não olha mais um para o outro para identificar quando o outro está precisando de socorro. Por outro lado, eu me sinto obrigado pela força da cultura religiosa a fingir que estou bem, porque toda e qualquer demonstração de fraqueza é sinônimo de pouca espiritualidade. Então, nós precisamos começar a entender que, embora sejamos seres espirituais, temos limitações humanas, e isto amplia o leque ou o campo para o espectro emocional, psicológico, físico e outras demandas da nossa vida, e que os jovens estão enfrentando e adolescentes no dia a dia. Embora sejamos a geração com a maior gama de recursos, seja financeiro, seja tecnológico, nós também somos a geração com maior índice de conflitos, neuroses e problemas psíquicos e emocionais de todos os tempos. Então a pergunta é: como me sentir forte num mundo que me suga? Como me sentir forte num ambiente que me cobra muito, mas não me oferece na proporção da cobrança ou das cobranças que me fazem? Como sendo um jovem cristão, num mundo de pressões, libertinagem, imoralidade, permissividades, oportunidades para todos os gostos e desgostos, me manter espiritualmente forte? Bom, vamos começar entendendo que força no aspecto físico dá a ideia de robustez, capacidade, habilidade. No aspecto espiritual, a expressão força está relacionada a revestimento. Está revestido, está capacitado. No profeta Isaías, o profeta descreve e ele diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A ideia de força na linguagem do profeta Isaías é como uma teia de aranha envolta num fio de aço. Ou seja, a teia de aranha não suporta nenhum peso, mas se ela estiver envolta num fio de aço, ela sustenta toneladas. Então Isaías está dizendo: você é a teia de aranha, o Senhor é o fio de aço. Você não suporta, mas se você estiver ligado nele, entrelaçado nele, envolvido com ele, você suporta o peso das adversidades que advirão sobre a sua vida. Por isso, fortalecei-vos no Senhor. Por isso, entender que a nossa força vem do Senhor. Agora, como obter essa força é a minha pergunta. Vocês têm esse material em mãos ou vão anotar? Tem em mãos não, né? Ok, então vão anotar, caneta e papel. Como obter essa força? Como me sentir fortalecido no Senhor? Presta atenção, você nunca estará imune a dias de fraquezas, a dias ruins.
Todos nós, alguns dias, nos sentimos mais... Porque tem pessoas que desanimam e dizem assim: estou me sentindo fraco, parece que Deus me abandonou. Não, na verdade, o sentimento de fraqueza também tem o propósito de gerar em nós dependência. Se você se sentir forte o tempo inteiro, você desenvolve uma autossuficiência perigosa. Então, dias de fraqueza te servem para você entender que você depende de Deus. Eu preguei uma certa feita numa cruzada, que segundo a polícia militar tinha aproximadamente 60 mil pessoas. E preguei com uma tranquilidade incrível. Foi assim, muito tranquilo. Fui embora. E na segunda-feira à noite eu fui pregar numa igreja de bairro na minha cidade, que devia ter no culto aí umas 50 pessoas. No domingo eu preguei na cruzada com muita tranquilidade para 60 mil pessoas. Na segunda-feira eu comecei a ficar tenso para pregar para 50 pessoas. E fiquei tenso, realmente, a boca secou. E enquanto eu estava lidando com a tensão, eu comecei a perguntar para Deus: o que é que está acontecendo? Porque ontem eu preguei para milhares de pessoas com muita tranquilidade, e agora eu estou tremendo na frente de 50, o que é que está acontecendo? O Senhor falou comigo: você precisa entender sobre dependência. A sua tranquilidade de ontem não estava depositada na sua capacidade. Hoje eu estou te dando um sinal que você precisa depender de mim. Ou seja, sozinho você estremece num ambiente que você conhece, com um desafio aparentemente menor. E com o Senhor, qualquer grande desafio será suplantado pela dependência dEle. Só quem pode diz amém. Então, como vou obter essa força? Primeiro, se afastando do pecado. Se afastando do pecado. É preciso ter a determinação de fugir da aparência do mal. Todo ambiente que me coloca na linha de risco deve ser evitado. Vou dar um exemplo. Quando eu era menino, eu gostava de brincar, acendia uma vela ou acendia o fogão e eu ficava passando a mão para mostrar que não queimava. Porque queima quando eu paro aqui. Se eu passo a mão, não queimou. E eu brincava disso. Até o dia que eu percebi que não queimava a epiderme, não queimava a pele. Mas eu comecei a observar que pequenos pelinhos dos dedos da mão ficavam chamuscados. Então não estava me queimando, mas estava danificando. Quando você brinca com o pecado, pode até ser que não te queime, mas te danifica. Alguém me entendeu? É por isso que a Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 13. O apóstolo Paulo admoesta e diz assim: não veio sobre vós nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar além do que podeis suportar, antes com a tentação também dará o escape. Presta atenção. A palavra tentação no grego do Novo Testamento, peirasmos, dá a ideia de laço, armadilha. Mas não é posto lá, propósito divino, não é que você caia no laço. É que isso sirva de teste, de alerta para você perceber o perigo que você se encontra. Agora preste atenção numa coisa. Tentação é a proposta do diabo de suprir uma necessidade imediata. Toda tentação visa suprir uma necessidade imediata. E a Bíblia diz que Jesus jejuou em ativadas. E existe um nível disto que voltar atrás
faz é extremamente comprometedor, é extremamente difícil. Então, fugir da aparência do mal, não vá além do limite. Fala aí com essa moça, com esse rapaz do seu lado, não vá além do limite. Tá, o charmosinho vai dizer assim: então você não gosta de mim? Se você gostasse de mim, você permitia. Você pode olhar para o charmoso e dizer assim: gosto bastante de você, mas gosto mais de mim. Porque no dia que o seu amor pelo seu namorado, pelo seu noivo for maior do que o seu amor por você, você acabou de quebrar uma regra bíblica de vida saudável. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Presta atenção, em matéria de amor, primeiro você se ama, depois você ama o outro. Como assim, pastor? Se você não for capaz de se amar, você não é capaz de amar a ninguém. Quando o assunto é amor na Bíblia, a minha referência de amor é Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Pronto, a minha referência de amor é Cristo. Mas o meu parâmetro de amor sou eu, é o amor próprio. Então eu preciso entender, isso aqui me fará mal. Ah, mas eu quero. Você quer, mas me fará mal. Mas eu te amo. Tu me amas e quer fazer aquilo que me fará mal? Esse é um princípio. Então é preciso entender, é preciso fugir da aparência do mal. Provérbios 28:13 diz assim, anota, Provérbios 28:13. Aquele que confessa e deixa. Deixar aqui é abandonar, se afastar, sair da zona de perigo. Aquele que confessa e deixa. Aqui não é uma área boa, aqui é uma área que me faz mal, aqui é uma área que me contamina. Você se afasta disso. Então, para eu e você nos fortalecermos no Senhor, é necessário se afastar do pecado. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7, diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. No versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. A palavra purificar aqui é tornar limpo, lavar, tornar puro. Então presta atenção, eu e você somos fadados à tentação. Fato, não se discute isso. A questão agora é o nível de observância que eu vou praticar na minha própria vida, para que eu não me exponha àquilo que me leva a uma zona na qual eu não terei mais controle de mim mesmo. Quem quer ser espiritualmente forte, levanta assim a mão. Aleluia. Olha assim para a pessoa do seu lado e fala com ele: então se afasta da zona de perigo. Se afasta da zona de perigo. Segundo, como ser espiritualmente forte? Quem está escrevendo, levanta a mão. Ok. Eu vou dar uma sugestão. Depois você organiza isso bonitinho numa listinha e coloca colado no banheiro do seu quarto, na porta do seu guarda-roupa, não sei, até que isto vire cultura. Depois que você transformar esses princípios em cultura, você não precisa mais do papelzinho. Você já transformou em cultura. Agora vai funcionar quase que automaticamente. Então, se você quer ser espiritualmente forte, em segundo lugar, se afastando de pessoas infecciosas. Se una a pessoas que fazem parte ou que têm um propósito semelhante ao seu.
se relacione com pessoas que têm propósito de vida semelhante ao seu. Paulo diz aos Coríntios que as más companhias, capítulo 15, versículo 53, as más companhias corrompem, corroem, destroem, desgastam os bons costumes. Corromper ali é exatamente a mesma coisa que a traça faz com o tecido. É aquilo que a ferrugem faz com o ferro. Aos poucos vai desgastando, vai corroendo, vai destruindo. Não acontece repentinamente, é processual. Uma pesquisa norte-americana estabeleceu o seguinte: você é a média dos seus 5 melhores amigos. Então eu vou lançar um desafio para vocês. Se eu tivesse lembrado, eu teria preparado esse desafio para distribuir, para você preencher e sair daqui com uma resposta. Quem sabe numa outra ocasião a gente consegue fazer isso, um teste prático. Para você anotar, fazer um gráfico com os nomes dos seus 5 melhores amigos, destacar algumas características que você percebe de cada um desses amigos. Quando você destacar a característica preponderante de cada um, aí você tem agora um diagnóstico de quem é você. Então, se você lida com pessoas, você gosta de andar com gente crítica, sarcástica, invejosa, fofoqueira, mentirosa, me diz quem é você. O meu avô dizia que quem anda com porcos come farelo. Os mais velhos diziam: me digas com quem tu andas e eu direi quem você é. Eu não posso selecionar as pessoas que estarão nos ambientes que eu frequento, mas eu posso selecionar aqueles que eu trarei para o meu ambiente. E isso requer sabedoria e inteligência. Romanos capítulo de número 16, versículo de número 17, o apóstolo Paulo traz uma admoestação sobre isto, e ele diz assim, rogo-vos, irmãos, que percebais os que promovem dissensões, divisões, brigas, picuinhas. Aqui no Maranhão vocês conhecem essa palavra? Picuinha? Então, rogo-vos, pois, irmãos, que percebam aqueles que promovem picuinhas, confusões, brigas, dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, e afastai-vos deles. Não ande com pessoas, presta atenção nisso, não ande com pessoas que não se importam com o que os outros pensam. Não ande com pessoas que não se importam com o que os outros pensam. Pastor, agora eu vou me guiar com base no que os outros pensam? Não se guie com base no que os outros pensam, mas não ignore o que eles pensam ao seu respeito, porque isso diz muito sobre você. Jesus um dia chegou para os seus discípulos e perguntou: o que dizem? Que dizem? Quem dizem ser o Filho do Homem? Dizem que tu és Elias, Jeremias, um dos profetas. Tá, e vocês? O que vocês dizem de mim? Quem dizeis vós que eu sou? Então, ande com pessoas que ponderam os ambientes, que têm zelo pela maneira como agem, que se preocupam com o que têm o cuidado de não causarem desconforto e escândalo acerca de si mesmas. É claro que você não pode evitar que línguas ruins falem o que não procede, mas você pode evitar que aquilo que as línguas ruins falaram se torne verdade. Tem alguém aí, não? Quer levantar e fazer alongamento? Quem está com sono, levanta a mão. Tem uns 2 ali.
Olha o que diz Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar. Fala comigo, guardar. A palavra guardar aqui é proteger, vigiar, blindar. Guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. Então eu preciso te perguntar: quem são os seus 5 melhores amigos? Como você os definiria? Diz que 4 jovens foram para o monte orar. E lá no meio da oração eles começaram a se quebrantar, sentir a presença de Deus. Aí deram um intervalo de oração e um chegou para o outro e falou assim: eu queria propor a vocês um negócio. O que é? A Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e a gente orar uns pelos outros. Então eu quero confessar meu pecado para vocês orarem por mim. Pois não, é que eu não aguento ver uma pessoa dando certo, eu falo mal dela, eu gosto de fofoca. Tudo que eu fico sabendo aí dos outros, eu gosto de destruir o outro, eu tenho uma natureza ruim para fofoca. Vamos orar. E você? A minha tentação é na área sexual. Eu não consigo controlar os meus impulsos, os meus instintos, aí eu já fiz isso. Vamos orar por ele. Oraram. Terminou. E o terceiro? Eu tenho uma tentação pelo roubo. Tudo que eu vejo fácil, eu pego. Se você deixar uma nota de 100 em cima da mesa, ela vai sumir. Eu vou levar, eu não aguento ver nada dos outros. Eu roubo a roupa dos outros. Se abrir o guarda-roupa, eu pego. Vamos orar por você. Terminou de orar. E você? Com o meu pecado, que eu não aguento ouvir nada sobre a vida alheia, eu sinto a vontade de sair contando para todo mundo. A casa caiu. Ninguém agora tem mais segredo. O que você precisa entender é medir com quem você anda. Olha para mim, e o que eu vou te dizer, alguns jovens e adolescentes não vão entender, alguns nem vão aceitar, porque tem verdades que parece que você só entende depois de determinada faixa de tempo da vida. Há pessoas aparentemente boazinhas, mas que não servem para serem seus amigos. Então vou te dar algumas dicas. Não ande com gente que fala mal da vida dos outros. Quem fala mal da vida de alguém para você, fala mal da sua vida para alguém. Não pensa que você vai ser exceção. Você não vai ser exceção. Segundo, não ande com gente que não respeita a autoridade. Não respeita pai e mãe, não respeita o professor, não respeita o pastor, não respeita a polícia, não respeita as convenções sociais, as regras de vida. Não ande com gente assim. Mas não ande com gente que não é leal. Lealdade não se diz respeito ao outro, lealdade se diz respeito a mim. Não importa o que você faça, a minha lealdade diz que eu não posso ir de encontro aos meus princípios. Então não ande com gente que não é leal. Quarto, não ande com gente que tem inveja de você. Seu cabelo nunca está bom, sua roupa nunca está boa, onde você mora nunca está bom. Tudo que você faz, a pessoa tem uma crítica para fazer, ou ela quer tomar de você. Ela viu você comprar uma sandália nova, agora ela invocou que quer a sandália. Gente invejosa. Não ande com gente que tem inveja de você. E presta atenção, invejar não é querer o que você tem. Etimologicamente, a palavra inveja não significa querer o que você tem. Inveja é não querer que você tenha. Então, se eu olho, por exemplo, para o sapato do pastor, para o relógio do pastor, diz: onde você comprou para eu comprar um igual? Pode não ser inveja, pode ser bom gosto, admiração. Gostei do estilo e quero adotar para mim. Isso não é inveja. Agora eu vou tentar tomar dele a qualquer custo. Isso é inveja. Porque o invejoso nem precisa daquilo, mas incomoda o fato de que o outro tenha.
E aí a inveja é uma doença, ela é patológica. O cara consegue ter uma Ferrari e invejar o teu Fiat Uno. O invejoso consegue estar numa condição social melhor que a sua e invejar a condição que você está. Por isso que é necessário se afastar deles. Se afaste de gente invejosa. Tem alguém aí? Então, você quer ser espiritualmente forte? Qual é o primeiro segredo? Se afasta do pecado. Segundo segredo, se afasta de pessoas infecciosas. Gente que te controla, que te manipula, que você só vai se ele for. Gente que quer tomar teu fôlego. Ô filha, você está namorando com um rapaz bonitinho, mas que é controlador e possessivo? Chuta que é laço. Isso é perturbação. Ah não, pastor, mas depois vai melhorar. Não vai. Não vai. Vai assumindo o controle da tua existência até acabar com o teu fôlego. Eu tenho lidado com casais, gente, que a esposa não pode se arrumar, que o marido não pode se vestir bem, porque a possessividade é doentia. Você está namorando com uma moça que não respeita o pai e a mãe? Ah não, pastor, mas é quando ela amadurecer. Quando ela amadurecer, ela não respeita você. Se afaste de gente infecciosa. E aí eu poderia ir além, falar de gente que não toma banho, que não lava o cabelo, que não escova os dentes, tem gosto de coalhada quando fala. Se afaste de pessoas tóxicas. Se livre. Elas te fazem mal. Diga comigo assim: eu decidi que eu serei espiritualmente forte. E para isso, se for necessário, eu vou me livrar de certas companhias. Às vezes é preciso terminar namoro, cortar aqueles contatinhos de WhatsApp. Rapaz chegou para mim um dia num final de culto e disse assim: pastor, eu preciso de um conselho. Diga, meu filho. Eu preciso vencer o pecado da masturbação. Eu não consigo, pastor, não tenho domínio. E isso está acabando com a minha vida espiritual. O que eu faço? Quer vencer? Quero. Muito bem. Você tem aplicativos de vídeos pornográficos? Alguns. Deleta tudo. Assim, você quer ser forte para vencer a tentação? Pare de alimentá-la. Você faz parte de comunidades do Telegram que distribui vídeos pornográficos? Umas 15. Eu saio de todas. Mas, você quer vencer? Presta atenção, gente. Você chega diante do médico e o médico diz assim: você tem um cálculo renal. É preciso extrair, é preciso tirar. E você diz assim: não, doutor, deixa para depois. Estou falando agora de uma experiência pessoal. O médico disse: você tem um cálculo renal que está acima de 1,3 centímetros. É melhor tirar. Não, vou para a mesa de cirurgia de jeito nenhum. Está repreendido. Viajei para Portugal. Quando eu pousei em Portugal, a cólica renal começou. E dizem que ela se assemelha à dor de parto. Mas só que eu estou em outro país, eu não vou me prestar a ir no médico em outro país, ficar internado em outro país, não, vou aguentar. Aí caí para cima do remédio, preguei os 2 dias e suportando a dor, a cólica renal, infeliz.
Na segunda-feira voltei, no meio do voo de 9 horas. Parece que o remédio perdeu o efeito e não tinha oração que desse jeito. A melhor posição que eu encontrei foi ajoelhar no avião para pressionar o abdômen e passar a maior parte do voo de joelho, como se Jesus dissesse assim: aproveita e ora. Quando desembarquei direto para o hospital, aí quando o médico chegou no centro cirúrgico, ele fez assim: correu e caiu na minha rede. Eu disse: tira essa porcaria, porque senão eu vou abrir e tirar. Então presta atenção, você precisa muitas vezes fazer rupturas, se você quiser ser forte. Atrapalha teus estudos, tira tua concentração, só fala bobagem, não constrói em nada, se livra. Vamos avançar. Tem alguém aí, não? Terceiro lugar, para você ser espiritualmente forte, cultive uma vida de oração. Cultive uma vida de oração. Gente, presta atenção. Quem aqui, seja sincero, tá comigo? Quem aqui ora pelo menos 1 hora por dia? Levanta a mão. Ok. Temos aí umas 5 pessoas. Se eu te disser hoje, você vai fazer um pacto de oração e a partir de hoje você vai orar no mínimo 1 hora por dia, quem daria conta? Levanta a mão. Aumentou um pouquinho. A maioria não vai cumprir. Por quê? Porque não está na tua cultura, não está no teu hábito. E oração exige disciplina e preparação. Então qual é a minha sugestão para você? Você vai fazer um pacto com Deus hoje, de orar 5 minutos por dia. 5 minutos, pastor? Para que dá 5 minutos? 5. Melhor 5 minutos de uma oração disciplinada do que 1 hora de oração desesperada. Faça um pacto de 5 minutos. Depois de 1 semana orando disciplinadamente 5 minutos por dia, você vai perceber que 5 minutos é tão pouco. Não aumente para 1 hora, aumente para 10 minutos. Agora eu vou orar 10 minutos por dia disciplinadamente. E se você conseguir fazer isso todos os dias no mesmo horário, vai ser extraordinário, porque agora você começa a criar uma rotina. Depois de mais 1 ou 2 semanas orando 10 minutos por dia, você vai perceber que 10 minutos é muito pouco. Então você vai aumentar para 20. Mas em nome do Senhor Jesus, comece hoje, nessa escola bíblica, cultivar vida de oração disciplinada. O que isso significa? Eu tenho um tempo para orar todos os dias, e isso aqui faz parte da minha rotina. Quem está disposto a fazer esse compromisso consigo mesmo e com Deus hoje pela manhã, faz assim. Nem todo mundo levantou a mão. 5 minutos. Eu vou perguntar mais uma vez, que pode ser que você não tenha entendido a pergunta. Se Jesus voltar hoje, quem fica alegre, levanta a mão. E quem sobe alegre, levanta a mão. Então presta atenção na pergunta. A questão não é Jesus voltar e você ficar alegre. A questão é Jesus voltar e você subir alegre. Tá? Quem está disposto a fazer um pacto consigo mesmo e com Deus, de pelo menos 5 minutos de oração por dia? Levanta assim a mão. Diga comigo: Senhor, eu faço um compromisso de 5 minutos de oração todos os dias. Acende em meu coração esta chama
Amém. Agora preste atenção. Vai ter dia que você não vai querer orar nem 5 minutos. Portanto, não... Deus não me deu desejo. Deus não tem que te dar desejo de orar. É você que precisa ter desejo de estar na presença dEle. Então, ainda que você não esteja com aquele desejo, naquele momento marcado, ajoelhe e ore. Mas pastor, eu não sei nem o que falar. Não fale nada. Apenas ajoelhe e diga assim: Senhor, estou aqui. Eu vim cumprir a minha meta de oração. Sabe aquele dia que o seu amigo preferido chega na sua casa e você não estava nem a fim de receber visita? Já aconteceu com alguém aqui? Você marcou para estudar a prova com aquele colega e na hora que você marcou, você não está a fim de estudar, mas o colega chegou e bateu na porta. Fala sério, você não abre a porta, deixa ele do lado de fora e finge que não está em casa? Ou você abre? Então, mesmo sem estar com o coração queimando de vontade de orar, ajoelha e ora. Por quê? Porque oração é prioridade. Marcos 1,35 cita um hábito de Jesus. Você vai encontrar essa referência em relação a Jesus em algumas ocasiões. E levantando-se pela manhã, bem cedo, foi orar. Porque oração é uma prioridade. Depois você pega o seu celular, vai lá no histórico do seu celular e veja quantas horas por semana você fica nas redes sociais. Para você observar que o que estamos oferecendo a Deus de proximidade é o mínimo. E muitas vezes nada do que podemos oferecer. Jesus levantava e ia orar. Ninguém tinha que acordá-lo para ele orar. Ele sabia da sua necessidade de comunhão com o Pai. O apóstolo Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1, assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo. Presta atenção, ofereçais. Provoca a pessoa do seu lado e diz para ele assim: é você quem oferece. Deus não arrebata o teu corpo em sacrifício, é você quem entrega. É você quem se dispõe a Ele. Ser espiritualmente forte não é uma questão mágica, é uma questão de disciplina, é uma questão de determinação. Por quê? Porque a oração revela o teu nível de dependência de Deus. Se você não ora, você simplesmente está dizendo a Deus: não preciso de ti para nada. No dia que eu precisar, eu apareço. A oração, a tua disciplina de oração revela o nível da tua dependência. Vai orar. Mateus capítulo 6, versículo 5, Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai em secreto, e ele que te vê em secreto te recompensará. Mais à frente ele vai e diz, Mateus 18: se 2 de vós concordarem acerca de uma coisa e pedirem ao Pai que está nos céus, Ele vô-lo concederá. Vida de oração é uma necessidade, moças e rapazes. Pegue um pouco daquele tempo que você não faz nada, ou que está preso conversando besteira na rede social, ou engajando publicação alheia que não tem nada a ver com a tua vida. Essa semana eu falei lá em casa, um casal aí famoso separou. Aí todo mundo postando, até pastores. Eu falei: gente, eu estou querendo entender. Na verdade,
verdade, há uma doença por engajamento, que as pessoas não publicam aquilo que se diz em respeito à vida delas, que contribui com o seu propósito de vida. O que importa é publicar aquilo que engaja. Se está todo mundo falando, eu vou falar também. Então, você fica comentando sobre a vida de gente que você não conhece e que não sabe que você existe. Quando você poderia pegar esse tempinho para estar na presença daquele que, mais do que saber que você existe, deseja ser teu amigo íntimo e pessoal. Provoca aí a moça do seu lado, o rapaz do seu lado, e diz para ele assim: vai orar. Tenha uma vida de oração disciplinada. Desenvolva na sua alma a determinação de conversar com Deus. É óbvio, e se você estiver anotando, escreve aí, a oração genuína tem alguns requisitos que não podem ser ignorados. Porque presta atenção, gente, embora no dicionário da língua portuguesa orar seja sinônimo de rezar, na etimologia da palavra são duas coisas diferentes. Aqui no Brasil, que nós temos uma cultura religiosa bastante afincada nas nossas tradições, a gente entende que rezar é pecado. Crente não reza, crente ora. Não, rezar, no sentido etimológico da palavra rezar, não é pecado. Mas rezar não é orar. Qual é a diferença, pastor? Rezar é repetir uma oração decorada. Então nem sempre ela vem carregada de espontaneidade, de verdade, de sentimentos. Nem sempre você fala daquilo que você está sentindo, você está só repetindo o que alguém escreveu. A oração, por sua vez, no seu sentido etimológico, é você se colocar diante de Deus para falar daquilo que você sente, daquilo que você quer, daquilo que você deseja. Então você é espontâneo diante de Deus. De modo que a oração precisa ser acompanhada de sinceridade. Diga comigo, sinceridade. Vou traduzir. Nem sempre aquilo que você pede com a boca é o que você está pedindo no coração. Por que Deus não me responde, pastor? Porque você está pedindo algo com os lábios e querendo outra coisa no seu coração. Isso não é sinceridade. Você tem que entender isto. Segundo, a oração precisa vir acompanhada de reverência. É preciso saber se posicionar diante de Deus, reconhecendo quem Ele é, sabendo quem Ele é. E aí, cá entre nós, eu preciso te dizer, deixa eu ver como é que eu digo, porque eu não estou em casa. Quando eu estou em casa, aí eu digo porque eu conheço a linguagem. Como eu não estou em casa, eu vou encontrar a palavra certa. E a palavra certa é dizer que o espírita se mostra mais reverente na sessão espírita do que nós no culto. É te dizer que o candomblecista mostra mais reverência numa sessão de candomblé do que a gente no culto. É te dizer que o católico mostra mais reverência na missa do que nós no culto. O senhor está me ofendendo. Charles Spurgeon diz que se a tua pregação não ofender alguém, então você não pregou o evangelho. É incrível como nós evangélicos do Brasil perdemos a noção de reverência. A oração exige reverência, como você entra na presença de Deus, como você se pronuncia diante de Deus, como você se coloca diante dele, como a tua vida o reverencia. Nós precisamos entender com quem estamos falando enquanto oramos.
A quem estamos adorando quando estamos no templo, no culto? A quem pertence a nossa vida, na nossa existência? Desenvolva reverência, sobretudo na presença de Deus. Terceiro, a oração genuína precisa vir acompanhada de humildade. Dá um toque de leve no vizinho, fala com ele assim: você é pó. Gente, quando eu era rapazinho, 17 anos, lá na nossa igreja, nós desenvolvemos um provérbiozinho que a gente brincava. Então, quando alguém se exaltava, não, eu toco melhor que você, eu aprendi a tocar isso aqui, você não, a gente dizia assim: te humilha, pó. E tinha uma moça na nossa igreja que ela era nervosa, por qualquer coisa ela brigava. E um dia, no meio do ensaio do grupo de jovens, ela não queria um determinado louvor que a gente estava ensaiando para cantar. E ela ficou nervosa e começou a brigar com todo mundo. Aí os jovens, sem ninguém maestrar, mas os jovens olharam um para o outro e fizeram um coral, e todo mundo junto gritou assim: te humilha, pó. Presta atenção, não importa o quanto você é linda, não importa o quanto você é lindo, é pó, é barro. Se você morrer hoje, nem quem te ama te quererá perto. Ninguém vai te manter em casa, lá na tua cama, deitadinho. Teu pai te ama, tua mãe te ama, teus irmãos te amam, teus filhos te amam, mas ninguém vai lhe querer em casa depois que morrer. Já deu para pensar nisso? Sabe esses seus olhos verdes, azuis, caramelados, negros? Depois de algumas horas de morto, eles vão amarelar e vão perder a cor. O cérebro vai virar uma pasta aquosa, amarelada, que se demorar muito o sepultamento vai vazar pelo nariz e pelo ouvido. Sabe essa pele limpa, sedosa, cheirosa? Ela vai ressecar. E em algumas horas começa a se acinzentar. E ela começa a criar pequenas rachaduras que liberam um líquido mal cheiroso. Em menos de uma hora depois de declarada a morte e parada a circulação sanguínea, milhões de bactérias que já estão dentro de nós, são chamadas de as cadaverinas. Quando a circulação parar e a oxigenação cessar, elas vão, parecendo um filme de terror, elas vão fazer assim: hora de atacar. E elas vão partir no organismo morto para começar um processo de destruição generalizada. Então não importa qual é o perfume que você usa, não importa quão linda você é, não importa quão gato você é, príncipe, você é um boneco de barro. Portanto, ao entrar na presença de Deus, reconheça: tu és. Quando lidar com o seu semelhante, com o seu irmão, não o trate como se ele não fosse nada e você fosse tudo. Porque nós dois fomos feitos da mesma matéria. Não importa o quanto de sucesso você tem na vida, você é pó. Então, dá um toque de leve na pessoa do seu lado e fala com ela assim: sem querer ofender, te humilha, pó. Entra na presença de Deus com sinceridade, entra na presença de Deus com reverência, entra na presença de Deus com humildade, entra na presença de Deus com submissão voluntária.
Senhor, é isso aqui que eu quero, mas faça-se a tua vontade. Submissão voluntária é se render ao propósito divino e saber que aquilo que Ele quer é melhor do que aquilo que eu quero. Eu tinha um colega quando nós éramos jovens, e ele estava namorando com uma moça, estava apaixonado. E aí a gente tinha a cultura de ir para a vigília toda sexta-feira. E a gente dizia para ele, vamos para a vigília? Ele dizia assim, vou não, porque Deus vai falar contra meu namoro. Ele já sabia que o namoro dele era uma furada, mas ele não queria correr o risco de ninguém vir profetizar isso para ele. Presta atenção, Deus não vai usar ninguém para falar com você aquilo que você já sabe. Se você já sabe que o caminho que está indo é ruim, Deus não precisa usar ninguém para te avisar isso, você já é responsável por isso. Se submeta à vontade de Deus sem precisar que Ele tenha que ficar apontando o dedo para você. Até porque filho que só obedece quando o pai fica dando ordem repetidas, não é obediência. Então, diga comigo, eu quero ser espiritualmente forte. Agora diga comigo, primeiro, me afastando do pecado. Segundo, me afastando de pessoas tóxicas. Terceiro, cultivando vida de oração. Agora diga assim, ninguém me para. Se você quiser ser espiritualmente forte, guarde os ensinos do Senhor. Guardando os seus ensinos. Deixa eu te explicar uma coisa. Existem 3 níveis de aprendizado para o teu crescimento espiritual. Está comprovado que tudo que eu estou te dando agora pela manhã é informação. Diga comigo, informação. Esse é o primeiro nível. Se quiser reduzir um pouquinho o retorno, porque ele está dando uma tentativa de microfonia, pode descer 1 decibel aí. É na minha frente, né? Tudo que você passa, que você assimila, seja numa pregação, numa escola bíblica, numa sala de aula, lá na faculdade, lá no colégio, é informação. O que você vê na internet é informação. Informação só se torna conhecimento quando você começa a colocar em prática. Informação só se torna conhecimento quando você passa a colocar em prática. Aí deixou de ser informação, tornou-se conhecimento. E é por isso que muita gente está bebendo em água contaminada, porque pensa que tudo que encontra nas publicações é conhecimento, e muitas vezes é apenas informação. Para que se torne conhecimento, eu preciso ativar o filtro do bom senso para colocar em prática. Isto virou conhecimento. E conhecimento só se torna sabedoria quando se transforma em cultura. Vai entrar na minha rotina de vida, minha prática habitual, tornou-se sabedoria. E é bom lembrar que a palavra cultura vem da mesma raiz da palavra culto, que vem da mesma raiz da palavra cultivar. Ou seja, aquilo que eu cultivo é a minha cultura. A minha cultura é o meu culto. Então culto não é o que eu ofereço a Deus quando eu venho para a igreja com uma multidão. Culto é aquilo que eu vivo no meu dia a dia como minha cultura, minha sabedoria, meu estilo de vida é culto. Se eu não assimilar, se eu não colocar em prática tudo que eu ouvi quinta-feira à noite, tudo que eu ouvi sexta-feira à noite, não sei se sexta-feira durante o dia teve reunião,
Tudo que eu vou ouvir hoje, à tarde, à noite, amanhã, se eu não colocar em prática, não se tornará conhecimento. Significa que não vai mudar nada na minha vida. Culto é aquilo que eu cultivo. Então a palavra culto vem da mesma raiz da palavra cultura, que vem da mesma raiz da palavra cultivar. Aquilo que eu cultivo é o meu culto, e o meu culto é a minha cultura. Então, só repetindo, culto não é o que eu faço 1h30 no templo, culto é o que eu vivo durante todo o meu dia. Caim e Abel chegaram diante de Deus para oferecerem uma oferta. E cada um trouxe para o altar aquilo que tinha. Abel, que era pastor de ovelhas, trouxe um cordeiro. Caim, que era lavrador, trouxe do fruto da terra. E eu já ouvi pregador dizendo que Deus rejeitou a oferta de Caim, porque a oferta de Caim não tinha sangue. E já tinha que ser uma figura do sacrifício de Jesus. Aí eu partiria para um nível de injustiça, e no caráter de Deus não cabe qualquer ação da injustiça, visto que do princípio de justiça cada um trouxe o que tinha. Mas aí vem a Bíblia e diz assim: e o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta. Preste atenção, antes de aceitar a oferta de Abel, o Senhor aceitou a Abel. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou Deus. Então, antes de rejeitar a oferta de Caim, o Senhor rejeitou a Caim. Antes de o seu cântico chegar ao céu, você chega. Antes de a sua adoração chegar diante de Deus, você chega. A pergunta é, então por que o Senhor rejeitou a oferta de Caim? Pela mesma razão que ele rejeitou o próprio Caim. Qual foi a razão? Primeira epístola de João diz no capítulo 3, versículo 12, que as suas obras eram más, eram ruins, e o seu coração pertencia ao maligno. Então, o que eu faço durante o dia repercute no culto que eu vim ao templo oferecer a Deus. Guardar os ensinos do Senhor é um princípio espiritual que vai me fortalecer espiritualmente. Deuteronômio capítulo 28, Moisés diz ao povo: se atentamente ouvirdes a voz de Deus e guardardes os seus mandamentos, e obedecerdes os seus preceitos, então o Senhor vos abençoará. Se guardar. Ontem no jantar nós estávamos falando de pessoas que fazem loucuras, porque ela diz assim: eu tenho promessa. Quem tem promessa não morre. É? É sério? Toda promessa vem acompanhada de um mandamento. O critério sine qua non para você alcançar a promessa é cumprir o princípio que rege aquela promessa. Então a Bíblia diz assim: não sejas demasiadamente imprudente, para que não morras antes do tempo. Cumprir os princípios espirituais é uma forma de alcançar a promessa, de ser espiritualmente forte. Então o camarada é imprudente na vida, é imprudente ao volante, é irresponsável no que tange aos seus deveres, e está dizendo: eu posso fazer o que eu quiser porque eu tenho promessa. Você precisa colocar em prática os mandamentos do Senhor. Provérbios capítulo 19, versículo 16, diz assim: o que guardar o mandamento guardará a sua alma, mas o que desprezar o ensino, ou o que desprezar os seus caminhos, morrerá antes da hora.
Diz para o seu vizinho aí: se cuida. Se cuida. João capítulo de número 14, versículo 15, uma das coisas que o Senhor Jesus menciona é daqueles que ouvem as suas palavras e guardam. Aí ele diz assim: se me amardes, guardareis os meus ensinos, os meus mandamentos. Presta atenção, se você estiver anotando, anota isso. Jesus tinha 5 níveis de relacionamentos. Eu vou começar do último para o primeiro. Primeiro, ele se relacionava com a multidão. Quem era a multidão? A multidão era aquelas pessoas que acompanhavam Jesus, mesmo sem ter interesse por ele. Estavam com ele porque sabiam que onde Jesus estivesse, elas não passariam fome, porque ele multiplicava pão e peixe. A ponto de um dia ele dizer assim: vocês me seguem não porque me amam, mas porque eu multipliquei o pão que saciou a vossa fome. Então era um bocado de preguiçoso seguindo a Jesus para não precisar trabalhar para comer. Multidão. A multidão estava com Jesus agora comendo o pão que ele multiplicou, mas na hora que Pilatos perguntou: a quem quereis que eu vos solte, Jesus ou Barrabás? A multidão gritou: solta-nos a Barrabás. Porque a multidão não tem compromisso contigo. É aí onde muita gente se engana hoje, porque pensa que número de seguidores é número de amigos. Nem todos que te seguem nas redes sociais estão torcendo pelo teu sucesso. Vou usar uma linguagem muito comum dos adolescentes, sobretudo lá no Sudeste. Fique esperto. Acorda para a vida. Então Jesus tinha a multidão. Segundo, ele tinha os discípulos. Segundo nível de relacionamento de Jesus, os discípulos. Quem são os discípulos? São aqueles que seguem a Jesus por causa dos seus ensinos, não só pelos seus milagres. Estão lá pelos ensinos. Mas os discípulos não têm um compromisso de estarem dentro da escola de Jesus. Eles iam para a escola no dia que tinha aula. Então Jesus está ali ensinando, vamos lá aprender. Mas ele tem um terceiro nível de relacionamento: os apóstolos. Para os apóstolos, Jesus não apenas dava ensinos generalizados. Note que às vezes ele ensinava lá no templo, ensinava no monte, e quando ele se reunia com os apóstolos, ele ia explicar o significado daquilo que ele ensinou. Porque os apóstolos estão sendo treinados para uma missão. Estão sendo orientados para dar continuidade ao que ele está ensinando. Mas dentro do grupo apostólico, Jesus tinha 3. Pedro, Tiago e João, que estavam presentes em alguns milagres que ele fez e que os outros não foram chamados. A exemplo do Monte da Transfiguração, a ressurreição da filha de Jairo. E no grupo dos 3 tinha um que a Bíblia diz que reclinava a cabeça no seu peito: João, com quem ele cochichava e compartilhava algumas coisas. Então, nós precisamos compreender que quando nós amamos o Senhor, nós nos aproximamos dEle, nós nos tornamos mais íntimos dEle e guardamos os seus mandamentos. Isto nos tornará fortes, isto nos tornará poderosos em Deus. Guarda o ensino do Senhor. E guardar o ensino do Senhor, se você está anotando, coloque aí letra A ou 1.1, como você quiser. Quando nós guardamos os ensinos do Senhor, nós paramos para estudar e meditar. Vou fazer uma pergunta aqui: quem lê a Bíblia, seja honesto, quem lê a Bíblia diariamente? Levanta a mão. Menos de 1/3 do auditório. Por quê? Sabe o que é interessante? O judeu precisa se apegar à Bíblia desde a infância.
O muçulmano é obrigado a conhecer princípios do Alcorão desde a infância. Nós cristãos, vai lá, porque eu vou mexer com o seu brio agora, e você, talvez alguém vai até se ofender. A gente vai para a internet, e a gente esculhamba, e escracha, quando movimentos de minorias desprezam a Bíblia, rasgam a Bíblia em praça pública, fingem crucificação para ofender a gente, mas nós não pegamos na Bíblia. Você está se sentindo ciúme por quê? Isso é hipocrisia. Gente, a maioria dos cristãos não conhece a Bíblia. Alguém me perguntou outro dia, por que o senhor não ministra lives, aulas online, com assuntos complexos da Bíblia? E eu disse, para quê? A maioria dos cristãos não conhece nem a estrutura literária do livro. Esses dias eu vi aí, com a morte do Papa e a eleição do novo Papa, uma discussão generalizada do 8º rei, o anticristo. Gente, como é que a gente vai discutir anticristo com uma igreja que não sabe nem o que significa a palavra Pentateuco? Do que adianta eu dar mocotó para uma criança que não pode tomar mais do que leite, e um leite especial, porque ela tem sensibilidade no organismo? A igreja, nós, se queremos ser espiritualmente fortes, é preciso começar a estudar a Bíblia e meditar nela. Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A nossa juventude, nossos jovens, nossos adolescentes precisam se apaixonar pela palavra de Deus. E aí eu digo, e vou colocando agora a opinião, não é da minha conta, mais do que uma escola bíblica de jovens por ano, nós precisamos, nos intervalos desse ano, construir pequenos seminários, pequenos encontros, aulas, para estimularmos o desejo pelo conhecimento da palavra de Deus. Para que a nossa igreja, para que os nossos jovens, para que as nossas crianças tenham desejo pelas sagradas escrituras. Meditar, guardar os ensinos do Senhor, letra B, é colocar em prática, executar aquilo que ouviu. Não adianta eu e você ouvirmos, mas ficou por isso mesmo. Não exercitou, não praticou. Essa semana foi me visitar no culto de doutrina, na terça-feira, um rapaz que é halterofilista, ele é campeão de levantamento de peso. E quando eu abracei o cara, a minha mão não... Aí eu falei com ele agora, acabei de receber a unção da musculação, te abracei e vou ficar musculoso. Ele riu. Eu te pergunto, eu me torno musculoso porque eu abracei um cara que é campeão de levantamento de peso, sim ou não? Se eu quiser me tornar musculoso, eu tenho que ir para a academia, levantar peso, estabelecer uma dieta alimentar, uma rotina de exercícios. Pelo amor de Jesus, você não será espiritualmente forte só porque está ouvindo o dia inteiro de ensino e pregação. Ou você coloca em prática e vai para a academia, ou você começa a exercitar o que você está recebendo, ou você vai ser um crente raquítico a sua vida toda.
Me diz se tem alguém aí? Tem. Guardar os ensinos do Senhor é saber lidar com as tentações. Não se sinta um miserável porque você é tentado. Isso é da vida humana, é da vida cristã. Paulo diz assim: os meus membros guerreiam dentro de mim, Romanos 7. O bem que quero fazer não faço, o mal que não quero fazer esse faço. Tentação é do dia a dia, é da nossa vida. Aprender a lidar com ela é que é algo que só nos é ensinado pela relação com Deus, pela convivência com Deus, pela comunhão com Deus. Guardar os mandamentos do Senhor é dar importância a eles, firmando-se nas promessas do Senhor. Então preste atenção. Eu poderia chegar aqui agora pela manhã e trazer uma gama, uma carrada de informações difíceis da Bíblia, que vão servir para uma coisa, para te mostrar o quanto eu conheço a Bíblia. Mas eu preciso falar contigo de coisas que você vai conseguir colocar em prática. Amanhã, hoje. Pastor, e o anticristo? Estou esperando Cristo. Portanto, eu preciso conhecer a Cristo. Se eu puder conhecer os demais aspectos de todas as profecias bíblicas, delícia! Mas se eu não puder conhecer esses aspectos e espectros e dificuldades e complexidades da profecia bíblica, eu preciso conhecer o que me levará a viver mais perto de Deus. Você entendeu? Diga amém. Então guarde o ensino do Senhor. Coloque em prática aquilo que você aprendeu. Mude de vida pelo ensinamento da palavra de Deus e você será espiritualmente fortalecido. Quinto lugar, para ser espiritualmente forte, você precisa tomar uma determinação: seguir ao Senhor. Seguir ao Senhor. Andar onde Jesus andou. Ir a lugares onde Jesus iria. Presta atenção. O Senhor Jesus diz assim: se alguém quiser vir após mim, Lucas 9:23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. O que é seguir? Seguir é pisar onde ele pisou, ir onde ele foi. E o detalhe: quem segue não decide o destino. Quem segue não decide o ritmo da viagem. Quem segue acompanha o seu guia. Se você quiser ser espiritualmente forte, decida fazer o que Jesus faria. Tem um filme muito antigo, e é um filme de produção católica, tá? Mas o título do filme é Em Seus Passos, que faria Jesus? O filme vai mostrar situações do dia a dia, que a pergunta do filme é essa: nessa situação, como Jesus agiria? Nessa situação, o que Jesus faria? Na maioria das vezes a gente não para a fim de fazer essa pergunta. Mas seguir a Jesus é entender que a minha rota de vida passa a ser guiada pelos seus ensinos. Um dia Filipe disse a Jesus assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí Jesus disse: ô Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês me pedem para eu te mostrar o Pai. É nesse discurso que Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Seguir ao Senhor é andar na sua luz. João 8,12: quem me segue não andará em trevas. É você entender que você representa Jesus.
Onde você chega, as pessoas precisam ver Jesus em você. Primeira vez que eu fui a Portugal, na verdade eu estava fazendo uma conexão, porque eu ia ministrar na Irlanda, num evento, e eu parei em Portugal e fui a um restaurante no aeroporto para tomar um café da manhã. Isso tem anos. Na verdade nós não conhecíamos ainda o fenômeno das redes sociais. Então quando eu pedi o café, o rapaz, um português, chegou, eu pedi um suco de laranja, um café e uma torrada, e ele me trouxe o suco de laranja e ficou me olhando. Aí eu falei assim, por que esse cara está me olhando tanto? Ele foi lá, buscou o café e ficou olhando. Daí a pouco ele chegou para mim e fez assim, posso fazer uma pergunta? Eu disse, pode. Você é pastor? Eu disse, sim, eu sou pastor. Pastor brasileiro? Sim, pastor brasileiro. Você é o pastor Josué Brandão? Eu disse, sim, eu sou o pastor Josué Brandão, mas de onde você me conhece? Ele disse, eu estava de férias no Brasil, em João Pessoa. E um dia que eu estava indo para o meu hotel, eu passei na frente de uma igreja e tinha uma missa. Ele disse, tinha uma missa. E do lado de fora do templo tinha um terreno muito grande, e tinha um telão muito enorme. E eu não entrei na missa, mas eu parei o carro que eu estava dirigindo e fiquei olhando a missa pelo telão. E agora que eu te vi aqui, eu te reconheci. Presta atenção, o fato de você achar que ninguém está vendo não significa que ninguém te conhece. É preciso que nós tenhamos a consciência o tempo inteiro que onde nós chegarmos, nós estamos representando Jesus. Então vai uma pergunta: você se esforça para parecer com Jesus? As pessoas sentem desejo de conhecer a Cristo por sua causa. Porque seguir ao Senhor é andar como Ele andou, é representá-lo, é fazer a sua imagem conhecida na terra através de nós. E na maioria das vezes a gente nem se lembra de preocupar-se com isto. Eu vou agilizar, mas se você quiser ser espiritualmente forte, acompanha Jesus, faz o que Jesus faria. Satanás vai te respeitar. Sadhu Sundar Singh, se você desejar conhecer, escreve esse nome. Sadhu Sundar Singh é o nome de um pregador tibetano. Se você não lembrar desse nome, escreve assim: o apóstolo dos pés sangrentos, e você vai conhecê-lo. Singh estava pregando em Londres, e ele recebeu um recado da possibilidade de ir a um bairro nobre de Londres orar por uma senhora da alta classe londrina que estava com câncer em estado terminal. Sundar Singh disse que iria. No outro dia, ele chegou à porta da mansão daquela senhora e bateu no portão, e uma criada, uma empregada, saiu para atendê-lo. Ele se identificou e disse qual era a sua missão. A empregada pediu licença, fechou o portão e foi à sua senhora e disse: tem um homem aí fora que disse que veio orar pela senhora. E aquela senhora perguntou para a empregada qual o nome dele, e a empregada não aprendeu a falar o nome, porque não é um nome comum no Ocidente. E ela disse assim: minha senhora, eu não aprendi o nome dele, mas se ele não for o próprio Jesus, é irmão, porque ele parece demais com Cristo. Pergunto para você: você se parece com Jesus? Nós nos parecemos com Jesus? Seguindo ao Senhor, seremos espiritualmente fortes. Sexto lugar, se você quer ser forte, desenvolva temor de Deus. Temor de Deus.
Detalhe, eu não sei muito, quando o assunto é Deus, qual é a diferença entre temer e ter medo. Porque o fato é que a presença de Deus é tão poderosa que em dados momentos você é tomado de medo. Não é o medo que te dá vontade de fugir dele, mas é o medo que te paralisa de qualquer ação que possa constrangê-lo. Deus se inclina para aqueles que são tomados de temor por ele. Posso fazer, mas não vou fazer, porque temo ofender a Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 14 a 18. Os judeus do período do pós-cativeiro estão reclamando de uma reclamação que a maioria de nós crentes faz. Os ímpios prosperam e a gente passa necessidade. Por que para o ímpio é mais fácil? Você está em pé na esquina, na saída da cidade, esperando o ônibus passar para te levar para onde você vai. Aí o ímpio, o pecador, que você diz assim, miserável, passa naquele carrão de 500 mil e você diz assim, Senhor, esse pecador aí, ó, que não te serve, num carrão desse, eu aqui esperando o ônibus que está atrasado. Os judeus estavam reclamando disso. Aí o profeta Malaquias vem dizer assim: o Senhor ouviu a vossa reclamação, e naquele dia o Senhor provará os seus e os purificará como ourives que purifica o ouro. Aí ele diz assim: e o Senhor protegerá os seus como um pai que protege a seu filho que o teme, e vós sereis a possessão particular do Senhor. E outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ou seja, Deus está pesando em balança aqueles que têm temor do Senhor, aqueles que primam pela relação com o Senhor. O temor do Senhor nos fortalece. Ou seja, nem tudo que eu posso eu devo, porque eu temo ao Senhor. Vamos lá. Em sétimo lugar, vou me fortalecer espiritualmente. Aqui tem um desafio para você: pela multiplicação e convívio espiritual. Vou repetir: pela multiplicação e convívio espiritual. A Bíblia diz em Êxodo capítulo de número 1, versículos 7 a 12, que o povo de Israel no Egito, na terra da escravidão, se tornou muito forte, a ponto de o faraó temê-los. Por quê? Porque eles se multiplicavam. Lá vai uma pergunta: você já ganhou uma alma para Jesus esse ano? Eu vou facilitar. Você já falou de Jesus para pelo menos uma pessoa esse ano? Gente, alguém diz que a igreja no Brasil está vivendo o seu melhor momento, o momento de maior crescimento. Presta atenção, não é verdade. Na década de 70, nós não tínhamos canais de televisão, programa de rádio, rede social, não transmitíamos culto pela internet. E a igreja no Brasil crescia a 23% ao ano. Hoje, nós temos tudo isto e estamos crescendo a uma média de 8% ao ano. Na verdade, a nossa geração está colhendo os frutos da geração anterior. A grande pergunta é: o que a próxima geração vai colher de nós? Vou te dar um exemplo. Abraão era íntimo de Deus. Isaac quase não aparece no cenário bíblico. Você vê muito pouco de Isaac. Jacó se tornou um homem totalmente enrolado na sua história, enganchando nas suas decisões, até o dia que Deus interpelou no Val de Jaboque.
Então a pergunta é: os meus pais me trouxeram a palavra e eu sou o resultado do que os meus pais me trouxeram, mas o que os meus filhos terão? O que a próxima geração conhecerá de Deus se depender de mim? A Bíblia diz, Josué falou assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué é de uma geração que conhece a Deus. Mas você vai encontrar em Juízes primeiro, veio uma geração que não conhecia a Deus, nem se lembrava dos seus feitos. Resultado, a opressão bateu sobre Israel e o livro dos Juízes discorre sobre isto. Então, o que eu preciso fazer hoje é multiplicar. Eu preciso atrair pessoas a Cristo. Eu preciso ganhar pessoas para Jesus. Eu preciso tornar o nome de Jesus conhecido. Desenvolve, portanto, o desejo de se tornar um multiplicador. Você, eu, nós precisamos desenvolver o desejo de gerar, de nos tornarmos multiplicadores. Você sabe como é que o islamismo está tomando conta da Europa? Pela geração de filhos. Vem só um casal, mas todo ano eles geram um filho. Porque crescimento é para a próxima geração. A preocupação não é se tornar grande agora, a preocupação é multiplicar para ser grande amanhã. Nós precisamos criar grupos de estudo da palavra de Deus para multiplicação. 3 jovens cristãos se reúnem, sob orientação do pastor, da coordenação. Nós vamos formar um grupo de estudo e vamos trazer uma pessoa, um dos nossos colegas vem. E vamos multiplicar, vamos fazer com que o nome do Senhor seja expandido. Vamos fazer com que a obra do Senhor cresça e se amplie. Quando você olha a igreja primitiva, eles se reuniam em casa, se reuniam de casa em casa e se reuniam no templo. Agora preste atenção, em Atos 1,15 eles eram 120. Em Atos 2,41 eles eram quase 3.000. Em Atos 4,4 eles já eram quase 5.000. Em Atos 8 não dá para contar mais. A Bíblia diz que grande era a multidão dos que criam. Eles multiplicaram a tal ponto, chega um momento que o Império Romano entende que o cristianismo é a única forma de parar os povos bárbaros. E é nessa estratégia que o cristianismo é declarado religião oficial do império. A igreja expandiu, cresceu, multiplicou. Provoca seu vizinho e diz para ele assim: seja um multiplicador. Seja um multiplicador. Ganhe almas para Jesus. Quando eu tinha 15, 16 anos, o meu pai foi enviado para pastorear uma igreja que, quando nós chegamos lá, a minha família era maior do que a igreja. Porque na minha família havia 7 pessoas e a igreja só tinha 5 membros. E um dos membros era um jovem. Você não ouviu não, né? Não era para ouvir mesmo não. Era só para ler os lábios. Se você não leu, passou. Tá? E eu disse para ele: nós só temos uma saída. Vamos fazer um pacto? A cada 60 dias eu vou ganhar uma alma para Jesus e você vai ganhar outra. Com 60 dias nós éramos 4. Reunimos com os quatro e conversamos. Cada um tem a missão de ganhar mais um para Jesus. Mais 60 dias nós tínhamos 8. E fomos para 16, e para 32, e para 64. E a juventude da igreja começou a crescer. Eu fui vice-líder de jovens numa igreja lá em Carapicuíba, muitos anos atrás. E nós chegamos para o pastor e dissemos: pastor, a gente queria fazer um congresso esse ano, 1992. O pastor disse: não dá para fazer congresso, não tem condição de fazer congresso. E a gente ficou insistindo. Ele disse assim:
eu aprovo o congresso quando vocês dobrarem o número de jovens. Primeiro passo, fazer um recenseamento para saber quantos jovens tinham no campo. Quando foi feito o recenseamento, chegamos à conclusão que havia 900 e X jovens, não lembro mais a fração, 900 e alguns jovens no campo. Trouxemos para ele, ele disse, dobra o número que a gente faz o congresso. Eu peguei esse método que usei naquela igrejinha de 5 membros e disse, vamos responsabilizar cada jovem por ganhar mais um. Com 60 dias, nós tínhamos 1.800 jovens do campo. Chegamos para o pastor e dissemos, o senhor pode marcar a data do congresso aí, porque a gente dobrou, a meta foi batida. Gente, está na hora de cada jovem de Lago da Pedra tomar uma decisão. Eu vou ganhar, nós estamos em maio, amanhã é dia 1º de junho. Você tem 6 meses para ganhar mais um para Jesus. E nós chegarmos em 2026 com o dobro de jovens na igreja em Lago da Pedra. E a nossa próxima escola bíblica de jovens, se essa teve 1.000 inscritos, na próxima nós teremos 2.000. Porque multiplicamos. Você precisa ter meta na sua vida, saber para onde você vai, o que você quer fazer e de que modo você vai contribuir com o reino de Deus. Então provoca aí a pessoa que está do seu lado e pergunta para ele assim, topa? Quem aceita o desafio de nesses 6 meses atrair pelo menos mais uma pessoa a Cristo? Levanta assim a mão. Só quem aceita. Nem metade. Você é crente? Você está preocupado com o reino de Deus? Você quer contribuir com o reino de Deus? Ou nós estamos na cultura do receber? Eu quero as bênçãos. Mas o que eu estou fazendo pelo reino de Deus? Só quem aceita o desafio de ganhar pelo menos uma alma para Jesus nesses 6 meses se coloca de pé. Eu não terminei não, eu quero orar por você. Eu quero falar pelo menos mais uma coisa para a gente concluir. Quase ninguém levantou a mão, mas quase todo mundo levantou, ficou de pé, mudou. Diga comigo agora, Senhor Jesus, eu quero ganhar almas para o teu reino. E eu faço um compromisso. Nesses próximos 6 meses, eu vou ganhar pelo menos mais um jovem para a tua casa. Traz a mim aquele a quem o Senhor quer me usar para salvar. Usa-me. Amém. Pode sentar. Deus vai trazer alguém a você. Comece a falar de Jesus discretamente. É por isso que eu quero falar o último item, para você entender sobre, quer ser espiritualmente forte? Exerça influência no seu ambiente. Exerça influência no seu ambiente. Está muito comum a palavra influencer. O que é ser influencer? Ser influencer é ter um padrão daquilo que eles chamam de autoridade, que leva alguém a repetir o que você faz. De que modo eu vou exercer influência, pastor? Como está projetando, projeta para mim Atos 2, 42 e 43, e a gente vai encerrar aqui. Você vai ser espiritualmente forte exercendo influência. De que modo? Atos 2, 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor.
E muitos sinais e prodígios se faziam por intermédio dos apóstolos. Ok. Onde é que está a influência aí, pastor? E perseveravam. Note que quando você continua lendo o texto, a Bíblia diz assim: e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Alguém já me disse que Deus não faz mais milagres nos dias de hoje porque não tem fé. Não aceito essa ideia. Porque ainda que um de nós seja incrédulo, nós temos gente que tem fé. Aí porque a igreja não ora? Não aceito essa ideia, porque ainda que eu não ore, existem pessoas que oram. A questão é que se você ler Atos 2, 42 e 43, você descobre que os milagres na igreja primitiva eram o resultado de uma ação concomitante de 5 pilares da cultura cristã. Primeiro, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Se você estiver escrevendo, anota assim: influenciavam pelo ensino. Influenciavam pelo ensino. O que é influenciar pelo ensino? Nós precisamos entender que o que consolida alguém na presença de Deus é a compreensão do evangelho. E só existe compreensão do evangelho pelo ensino. Vou explicar. Para quem nós fazemos escola bíblica dominical? Só para os membros da igreja. Se o camarada não for membro da igreja, em alguns casos ele nem pode ser aluno da escola bíblica, ele vai ser um eterno visitante. Ainda que ele venha todo domingo, ele é um visitante. Para quem nós fazemos discipulado? Só para quem levantou a mão e aceitou a Jesus como Salvador, porque nós estabelecemos um padrão do que é aceitar Jesus como Salvador. Olha o que a igreja primitiva fazia. Você não é crente, não é membro da igreja, mas você aceitaria que eu conversasse com você sobre a Bíblia? Eu vou convidar o meu amigo do trabalho para ir lá em casa tomar um café. E nós vamos ler um texto bíblico e eu vou fazer uma pequena exposição. E eu vou formar um grupo de estudo bíblico com pessoas que não são membros da igreja, mas que não vão se converter porque o pregador fez um aperto mental. Elas vão se converter porque elas entenderam o evangelho. O evangelho é pedagógico. Chamaram Jesus de Deus, ele rejeitou. Chamaram Jesus de rei, ele rejeitou. Chamaram Jesus de bom, ele contestou. O único título que deram a Jesus e ele nunca rejeitou foi o título de mestre. Porque o evangelho é pedagógico. Então precisamos influenciar pelo ensino. Como que isso funciona, pastor? Vem para a escola bíblica. Vem para o culto de doutrina. Se aproxima, seja do teu pastor na congregação ou do líder de jovens na congregação, e diz para ele: eu gostaria, sob a sua orientação, trabalhar no ensino. Eu quero ensinar a palavra de Deus para pessoas que não a conhecem. Então, você só consegue ensinar se você aprende. Então, se você frequenta a escola bíblica, você vai pegar o conteúdo da escola bíblica e vai ensinar para pelo menos uma pessoa. É impossível alguém aprender sobre a Bíblia e não querer Jesus. Alguém me entendeu? Diga amém. Segundo, perseveravam na doutrina dos apóstolos e perseveravam na comunhão. Diga comigo, comunhão. Ou seja, eles influenciavam pelo relacionamento. Influenciavam pelo relacionamento. Gente, com todo respeito, por favor, eu não vim desfazer de nada que é prática da igreja, pelo amor de Jesus, mas discipulado que só acontece na escola dominical uma vez por semana, não é discipulado. Discipulado se dá por meio de convivência, relacionamento, onde o discipulador se torna padrão e referência para o discipulando. A gente ganha as pessoas para Jesus e larga elas de mão. E uma vez por semana nós nos encontramos com ela na escola bíblica e queremos que eles sejam fervorosos. Nós precisamos cultivar relacionamento. Relacionamentos são tão importantes que as pesquisas dizem que casais que são amigos de outros casais têm mais dificuldade de divorciar.
Quando a esposa tem as suas amigas e o marido nem sabe quem é, e o marido tem os seus amigos que a esposa nem sabe quem é, no dia que começa a crise, ela vai conversar com as amigas. Aí as amigas dizem assim: larga esse homem, com tanto de homem que tem por aí. O cara brigou com a mulher e vai conversar com os amigos e conta a raiva que ele está. Aí os amigos dizem assim: rapaz, do jeito que o mundo está por aí, tu vai ficar com isso, sai fora. Quando o casal é amigo de casais, ela vai chegar para uma amiga e vai dizer assim: olha que o Barroso tá chato, tá uma confusão lá em casa. Sei não, viu? Aquela amiga vai chegar para o marido e vai dizer: olha, a Trifena está com um problema com o Barroso. Aquele casal vai encostar para ajudar o casal. Isso é relacionamento. A igreja precisa de relacionamentos, evangelismo precisa de relacionamento. Você influencia por meio de relacionamentos. Agora, influenciar por meio de relacionamento é você entender que você não pode fazer o jogo do outro. Você foi chamado para influenciar, não para ser influenciável. Alguém me entendeu? Terceiro, perseveravam no partir do pão. Olha só, influenciavam pelo ensino, influenciavam pelo relacionamento, influenciavam pela solidariedade no partir do pão. Nesta influência, quando a igreja primitiva descobria alguém que estava passando necessidade, compartilhavam daquilo que tinham. O texto diz: para que entre eles ninguém tivesse necessidade alguma. Aqui entra a generosidade. Influenciavam pela generosidade. Quando viam que a igreja era generosa, desejavam fazer parte do ambiente da generosidade. Isso fortaleceu a igreja, isso impulsionou a igreja. Provoca seu vizinho e diga para ele assim: seja generoso. Seja generoso. Daquilo que Deus te deu, seja a resposta da oração de alguém. Seja a bênção na vida de alguém. Não veja alguém passando necessidade que você pode resolver e não faz, porque isso não é cristianismo. Quarto lugar, perseveravam nas orações, ou seja, influenciavam pela espiritualidade. Cada um tinha vida de oração, e a espiritualidade deles influenciava o ambiente onde eles estavam. E o versículo 43 diz: e em toda a alma havia temor. Último lugar, eles influenciavam pelo testemunho. Influenciavam pelo testemunho. Eu estava na praia, numa ilha, descansando uns dias, e um dia caminhando na praia eu ouvi alguém me gritando. Quando eu olhei, era uma mesa, algumas pessoas estavam sentadas, eu me aproximei e o pessoal me conhecia. Não, senta aqui com a gente, fica aqui com a gente, vamos conversar um pouquinho. Mas eu olhei, debaixo da mesa já tinha uma cacetada de garrafa de cerveja. E em cima da mesa tinha algumas garrafas de cerveja e copos. Falei com eles: desculpa aí, quem passar lá vai pensar que eu estou tomando cerveja com vocês. Vai dar ruim. Não, para ter sua presença, tira a cerveja, traz refrigerante. Não é ser intransigente, você não precisa ser chato. Diz para o seu vizinho: você não tem que ser chato. Porque ser crente não te obriga a ser chato. Mas você precisa fazer com que a tua chegada imponha a presença de Deus naquele ambiente. Influenciar pelo testemunho. Aí o texto diz: e muitos sinais e prodígios se faziam. Ou seja, os sinais começaram a acontecer depois que eles começaram a influenciar pelo ensino, pelo relacionamento, pela solidariedade, pela espiritualidade e pelo testemunho. Você será o agente provocador de milagres pelo estilo de vida que você adotou. Isto te tornará forte.
Satanás vai ficar feliz com esse estilo de vida que você vai adotar? Não. Mas e nós com isso? A questão é agradar a Cristo e fazer com que pessoas conheçam a Jesus através de nós. Deus vai te usar. Só uma pessoa ouviu. Deus vai te usar. O quanto Deus vai te usar, é você quem decide. Pelo nível de disposição que você tem de se entregar a Ele. Se coloca de pé, por favor. Deus vai nos usar na proporção que nos entregarmos a Ele. Os milagres vão acontecer através de nós na proporção que nós decidirmos influenciar. Então eu quero orar com você agora. Você decide se quer orar em pé, se quer orar de joelhos. Se você quiser vir à frente, diante do altar, venha. Eu quero orar por sua vida e você vai dizer ao Senhor: eu preciso ser fortalecido, porque eu quero impactar o meu ambiente. Eu quero influenciar o ambiente onde eu vivo. Eu quero ser um instrumento do Senhor onde eu estou. Pode ser que Deus não te torne um pregador de renome. Pode ser que Deus não te torne um cantor de renome. Mas, gente, a questão não é ter renome, a questão é ser útil. No reino de Deus tem um bocado de gente com renome que não é útil para o reino. O que faz para si. Então, o Senhor quer nos usar. Ah, pastor, eu me sinto fraco, fraca. Pastor, eu tenho um vício, eu tenho um hábito ruim. Pastor, eu peco todas as vezes na mesma situação. Vem, porque aqui não é tribunal. Aqui é hospital. O Senhor te cura, o Senhor te restaura, o Senhor te fortalece. O Senhor te ajuda, o Senhor derrama graça e unção sobre a sua vida, e você será poderosamente usada por Ele, em nome de Jesus. Decida ser útil no reino de Deus. E quando terminar a escola bíblica, alguns de vocês são das áreas do campo, das congregações, procura o seu líder. Procura o seu pastor e diga: vamos pensar num plano de evangelismo aqui para o nosso bairro. Vamos pensar num plano de fortalecimento dos nossos jovens aqui no bairro. Vamos pensar num seminário para os jovens. Mas pastor, só tem 15. E quem disse que Deus não faz a partir de 15? Ele fará. Apenas se disponha e seja útil. Nesta oração que nós vamos fazer agora, faça uma oração de entrega. Diga para o Senhor com as suas palavras: eu me entrego, eu me rasgo, eu me coloco à tua disposição. Diga para o Senhor com as suas palavras: eu cansei de ir para o culto 2, 3 vezes por semana apenas por ir. Eu preciso fazer algo efetivo para o teu reino. Eu preciso ser útil no teu reino. Diga para o Senhor: apesar das minhas fraquezas, apesar das minhas lutas pessoais, dos meus conflitos, eu quero ser cheio, ser cheia do Espírito Santo. Senhor, nesta manhã, Tu tens, ó Deus, uma grande oportunidade de arregimentar um exército de jovens e adolescentes nesta região desse estado. Aqueles que aceitaram vir agora pela manhã e que permaneceram até agora, Senhor, não foi pelo movimento. Talvez pelo movimento nós teríamos um outro público, mas certamente resultados distintos do que nós estamos obtendo aqui nesta manhã. Nós temos aqui moças e rapazes que estão decididos a influenciar o seu ambiente.
Jovens e moças e rapazes que estão decididos a impactarem o seu ambiente. Homens e mulheres decididos a serem mais do que frequentadores de igreja. Eles querem ser resposta para um mundo em crise. Eles querem ser instrumentos do Senhor no lugar onde vivem. Resposta da providência divina para alguns. Meu Deus, eu te peço, Espírito Santo, toca neles agora. Toca no coração desta moça, no coração desse rapaz, no mais íntimo do seu ser. Gera nele, gera nela o desejo de mudança. E que essa mudança comece na mentalidade, que essa mudança comece na visão, que essa mudança comece na essência. Espírito de Deus, toca nesse rapaz, toca nesta moça, toca neste casal. Faz algo poderoso através da vida dos teus filhos, para a glória e honra do teu nome. Usa-nos de maneira extraordinária, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós fazemos agora um pacto contigo, Senhor. Hoje é 31 de maio, até o dia 31 de dezembro, nós vamos atrair ao Senhor mais alguém. Nós vamos atrair ao Senhor mais alguém. O Senhor vai nos capacitar, o Senhor vai nos encher, o Senhor vai revestir-nos do Espírito Santo, e nós vamos atrair pessoas a Cristo, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Diga para o Senhor: usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Diga para o Senhor, diga com as suas palavras: usa-me, Senhor. Ele vai lhe usar, Ele quer lhe usar, Ele quer derramar sobre você o poder, o milagre. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia.